assim. Você falando aqui, ó, aí eu dou uma amarradinha, tá vendo? Fica à vontade. O pessoal sempre chega um pouquinho atrasado. Eu acho que o frio, né? Tá vendo? Frio e folclore. Pronto, acho que assim fica melhor. É a chave de baixo. Chave de baixo. Boa noite, pessoal. Até o microfone tá preguiçoso hoje. Tá com frio. Acho que dá para colocar um cachecol aqui no microfone para ele ficar quentinho. Desculpe o atraso, mas o propósito é divino. E é sempre uma alegria estar aqui na nossa cruzada, no nosso lugar de consolo, de alegria. Que Deus esteja com todos nós, e Ele está com todos nós, com certeza. O nosso Pai, Pai de amor, Pai de grandeza, Pai de bondade, Pai de perfeição. Pai querido, estamos aqui mais uma noite em busca de compreensão, em busca de consolo, em busca de crescimento, de maturidade espiritual. Quantos de nós temos um intelecto desenvolvido, mas moralmente ainda
estamos sofrendo as mazelas dos nossos erros. Pai divino, buscamos no Espiritismo o cristianismo revivido, a marcha do Evangelho através do nosso maior exemplo, Jesus Cristo, o nosso Cristo planetário, o nosso guia seguro, o nosso mestre. Jesus amado, nos envolva nesta noite, através dos seus ensinos, das suas bênçãos, dos seus eflúvios espirituais, para que possamos pouco a pouco renovar os nossos comportamentos, a maneira de conduzir a vida, compreendendo por que sofremos, por que estamos aqui, por que às vezes buscamos a felicidade nas coisas erradas. Pai querido, Jesus amado, irmãos de luz, derrama sobre nós nesta noite tudo aquilo que é necessário para a nossa limpeza, para a nossa reestruturação psíquica, para que possamos nos energizar, nos contaminar com seu amor, nos passos da bem-aventurança, dos mundos eleitos, dos espíritos de luz, que tanto nos conduzem e nos orientam, que possamos ouvir todas as dicas do nosso anjo amigo, que nos encaminha para o amor, para a vida verdadeira, a vida espiritual. Que possamos ter bons olhos pela vida, Pai, sermos mais gratos, mais caridosos, mais pacientes, mais misericordiosos, que possamos aprender a perdoar de verdade, sem orgulho, sem o egoísmo, quebrando as correntes dos vícios, da maldade, da fofoca, do olhar invejoso, aprender a ouvir mais, a abraçar mais, a sorrir mais e agradecer tudo aquilo que o Senhor nos empresta, desde o corpo físico como a oportunidade de reencarnar, que possamos fazer bom uso do processo reencarnatório. Esta educação que o Senhor nos impulsiona, Pai de amor, possamos aproveitar. E hoje, com grande alegria, a espiritualidade e nós aqui recebemos o nosso querido irmão Ricardo, que vem nos brindar com o Espiritismo, aqui na casa de oração. Que o seu mentor te envolva, Ricardo, e que você possa ser intuído a derramar sobre nós encarnados e desencarnados todo o Evangelho de Jesus revivido, nos mostrando o caminho da luz e nos desviando das trevas. Em nome de Jesus, damos início à primeira parte da noite, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Agradeço a presença de todos aqui nessa casa, nessa noite que nos convidava mais a ficar em nossos lares, não é? Mas muitos de vocês resolveram sair e vir até aqui para nos unirmos nesse momento que é de reflexão, que é de oração, que é de contato com o alto, com os benfeitores espirituais. Então que Jesus possa abençoá-los, ampará-los nessa noite, que Ele possa aquecer os nossos corações, inspirando-nos, cada um em sua jornada, no ponto em que está, para que possamos nos sentir amados pelo alto, pois antes de mais nada, nosso Mestre nos ama infinitamente, e é pelo seu amor
que nós seguimos vivos aqui na terra, seguindo adiante. Então, que o Mestre possa estar conosco, abençoando-nos nessa noite. O tema que eu escolhi para a nossa reflexão, que será mais uma tentativa apenas, muito singela, dada a complexidade desta passagem, é tentarmos trazer algumas informações que nosso Mestre deixou registrada numa parte do Evangelho de Mateus, que foi intitulada pelos estudiosos da Bíblia como Sermão Profético. Em Mateus, Jesus pronunciou 2 grandes sermões que foram registrados pelo evangelista. O Sermão da Montanha, que é aquele em que o Mestre nos fala das bem-aventuranças, muito conhecido de todos nós. Dali Allan Kardec retirou boa parte dos tópicos do próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque de fato ali estava, o teor moral do Evangelho da Boa Nova, em grande medida se encontra no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus vai se dirigir à humanidade inteira, sem restrições, sem limitações. Era um sermão público, e ele foi muito preparado naquele dia para que muitas pessoas o recebessem, não só no nível da terceira dimensão, mas o mundo espiritual também testemunhou aquele sermão de Jesus. Mas o sermão profético é um pouco diferente. Ele não foi feito em público, ele foi feito diretamente aos apóstolos e àqueles discípulos mais chegados do Mestre. Nós podemos ver que Jesus, na sua compreensão extraordinária da natureza humana, dos nossos processos evolutivos, sabia muito bem que há um certo teor de realidades da vida cujo conhecimento ainda não é útil para algumas pessoas. E ele sabia desses limites. Então, quando ele falava em público, ele falava de uma forma. Quando ele falava na intimidade com os seus apóstolos, ele falava de outra forma. Tanto que quando vamos ler o sermão profético, parece até que foi outra pessoa quem falou, não Jesus. Tão diferente a forma de se expressar, não é? Mas, colocados como estamos na intimidade com Cristo, pelo Espiritismo, pois essa foi uma das missões do Consolador, não é? Nos colocar íntimos do Cristo novamente, trazendo o seu Evangelho de volta, aberto, sem limites, sem o véu do símbolo, sem o véu do dogma. Nós talvez tenhamos condições, com o auxílio das chaves que a doutrina espírita nos deu, de nos aproximarmos dessas falas do Cristo, que estão no sermão profético, para tentar trazer alguns elementos para que possam nos conduzir melhor nesses dias que estamos vivendo. Esse sermão está no capítulo 24 de Mateus. Ele toma todo o capítulo 24 e avança até no 25. Nesse sermão, além de várias falas, nós vamos encontrar algumas parábolas também que Jesus conta, como por exemplo a parábola do servo vigilante e a parábola das 10 virgens, a parábola da figueira, todas relacionadas à temática do sermão profético. Vamos ler, eu destaquei alguns dos versículos, vamos tentar entender o que o Mestre quis dizer aqui. O evangelista começa dizendo assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo de Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então veja como começa o relato de Mateus. Jesus estava em público, não é? No templo, próximo do templo de Jerusalém, saindo dali. E aí os discípulos chamaram a atenção do mestre acerca do templo, que era o segundo, não é? O segundo templo construído pelos judeus. E era uma construção que, infelizmente, os registros históricos não nos deram tanto a conhecer. Mas, pelo que se nota, pela informação que nós temos, o templo de Jerusalém, construído nessa época, no segundo templo, ele era uma construção extraordinária da antiguidade, que realmente levava ao deslumbramento quem o visse. Pelas dificuldades de construir as coisas naquela época, o templo muito alto, com todos os seus adornos, todo aquele espaço, não é? Com todo aquele luxo que nós viemos depois verificar também nas basílicas da Igreja Romana, que o repetiram, não é? Então era extraordinário, algo que chamava muito a atenção. De forma que era o grande orgulho dos judeus. Eles olhavam para aquilo e falavam que aquilo era o símbolo maior daquela raça. O orgulho maior dos judeus era o templo. Tanto que eles achavam que Deus morava lá no templo, não é? Havia-se uma série de rituais e de dogmas à época que diziam isso, não é? Alguns rituais, por exemplo, que era feito uma vez só ao ano, em que o sumo sacerdote entrava numa determinada sala do templo, bem pequenininha, não era muito grande, que eles chamavam de o Santo dos Santos, que era um local onde, pela tradição, estaria guardada a Arca da Aliança, que simbolizava a aliança dos judeus com Deus, e ali estava a presença do Altíssimo. Né? Só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Se ele entrava fora do dia, não podia. Não é? E era tão grande a ideia que se tinha acerca desse templo, que nessa sala, por exemplo, se entrasse outra pessoa, eles vão dizer assim, que na visão de Deus você ia morrer. Não é possível dar o testemunho do que ali está. Só o sumo sacerdote entrava. Então era algo assim extraordinário. Falava em religião, no pensamento religioso era o templo. E aí eles mostram, e Jesus vai afastando-se dali, não é? Dizendo: em verdade vos digo que aqui não será, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus começa então assinalando uma profecia que chocou os discípulos, pois se o templo era o máximo do orgulho daquele povo, do que eles esperavam como raça, né, do seu pensamento religioso, destruir aquele templo era como se destruísse a comunidade judaica. Né? E de fato isso aconteceu no ano 70, quando os romanos destruíram o templo. Jesus talvez se referisse a isso, a esse evento que iria acontecer algumas décadas depois que ele falava. Então eles ficaram impressionados, aí saíram dali, foram ao Monte das Oliveiras, e aí então no Monte das Oliveiras, em particular, veja como disse, né, Mateus, eles vão conversar com Jesus e perguntam para ele: olha, quando é que serão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda, da tua manifestação gloriosa como Messias, que era uma das crenças do judaísmo, e também qual será o sinal do fim do mundo? Veja que eles associavam a destruição do templo ao fim do mundo, ao completar de uma era, não é? E nós temos vários outros textos bíblicos de teor apocalíptico que vão falar disso aqui também, de fim de mundo. E aí a cultura da terra começou a associar essas ideias da cultura religiosa como um fim mesmo do planeta, não é? Como se a terra fosse acabar daqui a algum tempo. Muitos têm essa imagem, essa ideia. Só que não é isso, não é? Não era nem essa a crença dos judeus, não era de fim do mundo, não é? Mas o fim aqui não é de terminar, mas de completar, de concluir
era mais como resultado do mundo ou da era do que propriamente de fim do planeta, não é? E nós temos essa interpretação que nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, numa mensagem que fala sobre a regeneração da humanidade, em que os Espíritos deram exatamente essa noção para nós. Eles vão dizer assim, olha, o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa, se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, isso é uma fala dos Espíritos, que Kardec não publicou em sua vida, foi publicada depois da sua desencarnação, que fala sobre esses dias que a gente está vivendo, né? Que nós vamos ver que essa fala profética do Cristo, ela se referia àqueles dias e o futuro. Se estendia num largo período da história da humanidade, não é? Então, meus amigos, primeiro elemento, né? O fim do mundo, creio que todos nós já estamos habituados a isso. Não é o fim da Terra, é o fim das ilusões do materialismo, é o fim do orgulho, é o fim do egoísmo que nos destrói, é o fim da criminalidade, é o fim do domínio do mal. É isso que vai acabar, ou melhor, que já está acabando na Terra. Essa é o completar da era de provas e expiações. Temos que ter essa noção, pois ela é muito consoladora, não é? Então, o que Jesus vai falar aqui adiante não se refere a fim como extinção da humanidade nem do planeta. É apenas a conclusão de uma era. E na crença dos judeus, eles tinham isso, a era nova que viria, que eles chamavam de Olam Rabá, o mundo vindouro, que era um mundo muito diferente do mundo atual. E aí Jesus vai dizer então, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Quando a gente lê, né, começa a ler esse início, a gente já acha que Jesus está querendo nos desconsolar. Pois ele começa a falar de algumas realidades humanas difíceis de se experienciar. E ele segue, não é? O negócio segue nesse teor, nesse sentido. E aí nós precisamos pensar, não é? Por que Jesus, que é amor infinito, que nos ama tanto, que dirige a nossa evolução, deu essa orientação para nós? Deu esse alerta, pois esse sermão é mais como alerta e orientação mesmo do que para propriamente consolar como era o da montanha. Mas eu acho que consola sim. Porque imaginemos nós, se estivéssemos vivendo tudo isso aqui que ele falou, pois isso aqui não é Jesus quem fixou para nós. Não é o mestre que colocou lá, essa humanidade vai ter guerras, vai ter pestes, terremotos, vai ter falsos cristos. Não, isso tudo que ele falou é o que nós produzimos no exercício do nosso livre-arbítrio na Terra. Então o mestre apenas viu os corações humanos e falou, olha, o que virá é isso. Pois já estou vendo, está nas pessoas, não é? Então isso que ele falou era o resultado das nossas criações. E ele estava alertando que virá tudo isso. Mas o que ele disse ao final da sua fala? Mas isso ainda não é o fim. Então ele está dizendo, olha, não se assustem, né? Ele vai dizer, não se assustem, pois ainda não é o fim. É necessário que aconteça. E aí, meus amigos, nós vamos ver que esses relatos de Jesus, boa parte deles já aconteceram. Nós já vimos guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação.
A humanidade terrestre já viu fomes, pestes, não é? Nós passamos por uma recentemente, a pandemia, era o nome que se tinha na época, não é? Para uma doença viral, a pestes. A Europa conheceu várias ao longo de sua história até aqui. Então, esses fatos que Jesus está relatando aqui já aconteceram. A maior parte deles. Então, ok, não é? A maior parte já foi. Percebemos então como o mestre antecipava, mas ele está dizendo, ainda não é o fim. Então vamos avançar. Aqui nós tivemos 3 sinais, não é? Nesse início, nós vamos encontrar 7 sinais dos tempos. Então nós falamos já de 3. A vinda de falsos cristos, que desde a época de Jesus até hoje eles estão vindo, não é? Na época de Jesus tinha muitas pessoas que chamavam-se de cristos. Paulo de Tarso lidou com muitos cristos. Depois, a época da Idade Média, apareceram vários outros. E hoje a gente tem alguns por aí, não é? Que vêm com a pretensão de resolver todos os problemas com as suas soluções, que não resolvem nenhum problema. Então, Jesus já falou, primeiro sinal. Segundo sinal, as guerras e rumores de guerras. E o terceiro sinal, que seriam os eventos de fome, terremoto e pestes, né? Padecimentos dessa natureza. Mas vamos avançar. Quarto sinal. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Jesus deu mais 3 sinais. Sinais dos tempos. Sinais da era de provas e expiações completando-se. Pois lá no finalzinho de sermão profético, ele vai dizer assim, olha, quando vocês virem que tudo está acontecendo, alegrai-vos, pois está chegando a hora da vossa redenção. Então veja que isso aqui nos foi dado, é para nos consolar mesmo. Pois imagina se a gente tivesse que passar por todas essas experiências difíceis, que são justas, pois nós as merecemos, sem esse consolo do Mestre. Íamos pensar, nossa, mas o que está acontecendo? E Jesus não falou. Ele não falou disso. Será que ele se esqueceu? Será que as suas promessas estão sendo descumpridas? Não é? Então ele já falou, vou avisar, não é? Para que fique todo mundo avisado. Quando vier todas essas coisas, não desanimem, pois é isso mesmo. Deus continua no controle. Está tudo certo. Então era esse o tom que está no sermão profético, né? Então aqui ele vai falar, por exemplo, da perseguição aos verdadeiros cristãos. Isso está acontecendo desde a época que ele pisou na terra, não é? Os verdadeiros cristãos, aqueles que defendem as ideias de fraternidade, que defendem a fé, o amor incondicional, o perdão, o desapego às coisas materiais, que defendem uma vida sem preconceitos, sem guerras uns contra os outros, sem o domínio do forte sobre o fraco. Esses estão sendo massacrados desde aquela época até hoje. Né? Se nós formos, por exemplo, nos candidatar para um cargo numa grande empresa, se você chegar ali com algumas ideias cristãs muito manifestas, eu acho que você vai ser desclassificado, né? Pois os grandes empresários querem pessoas assertivas, às vezes muito espertas, que preocupam-se mais com o resultado do que com o meio. Não é assim a vida material? Então, se você chegar lá com aquela ideia de cooperação, de bondade, de indulgência, não é? De tolerância, talvez você não consiga progredir. Então, não imaginemos que isso aqui cessou. As perseguições acontecem ainda hoje, inclusive por pessoas religiosas, não é? Tem um monte de religiosos por aí perseguindo os verdadeiros cristãos, pois eles incomodam, não é? Uma coisa, por exemplo, Jesus deixou muito claro na sua doutrina, e que Paulo já percebeu e deixou fixado na carta aos Hebreus, era de que nós não precisamos de sacerdotes para nos entrarmos em contato com Deus. Paulo percebeu isso. Ele chegou na conclusão de que não precisava, de que Jesus já era o caminho. Você precisava só se ligar ao Mestre e chegava até Deus. Então,
desempregou todos os sacerdotes. E a época do templo de Jerusalém era um emprego, era uma carreira, não é? Ainda hoje, não é assim? Muitas pessoas ainda acham que sem o sacerdote de variadas denominações, ele não consegue entrar em contato com o alto. Uma forma de escravizar, não é? Então o verdadeiro cristão incomoda, pois ele sai desse esquema do mundo de provas e expiações que estão aí. Serão perseguidos de variadas formas. Hoje não são mais levados aos circos, não é? Mas são levados à calúnia, à difamação, como aconteceu com Francisco Xavier. São esquecidos, não é? São ignorados nas oportunidades do mundo. Acontece. Está acontecendo daquela época até aqui. Mas ele vai falar, por exemplo, também que existirão muitos ódios e traições. E que por multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é isso que a gente vê hoje? Marcadamente. As pessoas se odiando umas às outras, não é? Todo mundo sabe a resposta de tudo, ninguém dialoga mais sobre nada, ninguém pode discordar mais de ninguém, odiando-se uns aos outros. Não é isso que está acontecendo. E aí, uma certa parte olha e fala e vê tanta maldade, né? Tanta maldade sem julgamento, entre aspas, né? Sem encontrar resultado, e se desanima. E Jesus falou muito não desanimar, pois vão ver o mal triunfando, aparentemente, e vai esfriar o amor. Mas ele vai dizer no final: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus amigos, isso aqui vai acontecer, está acontecendo, boa parte aconteceu. Perseveremos até o fim, pois o fim ainda não é isso. No final de cada um desses versículos ele colocava: mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Qual será o fim, então? Ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O sétimo sinal dos tempos, que sinaliza o completar da era e o anúncio da terra regenerada, o evangelho será pregado para todas as nações, como testemunho para todas as nações. Nós estamos vivendo isso aqui também. Depois que o Consolador prometido veio à terra e ressuscitou o evangelho, que estava enterrado nos dogmas da igreja, ressuscitou, deu-lhe vida nova. Nós temos visto dia a dia verdadeiros cristãos que estão dando testemunho do evangelho. E aqui, notem vocês, a pregação do evangelho não é por palavras, poderá ser, mas é sobretudo pela vida de cada um. Serão, que o mestre vai dizer os escolhidos, né? Mas aqueles que se escolheram para a luz, dando testemunho da sua regeneração. Esses marcarão a virada energética para a terra regenerada. Ainda não chegamos lá. É necessário um certo número. Não alcançamos o número, mas estamos quase. Quando isso acontecer, aí será o fim. Será o fim porque todos nessa data já terão tido oportunidade de receber o evangelho. Se não aceitaram, é porque não quiseram. E Jesus respeitará o livre-arbítrio de cada um. Só até lá, só lá que o mestre vai concluir a fase de provas e expiações do planeta Terra. Muito interessante isso, né? Então o fim não virá com um cataclismo que vai abrir os mares em dois, não virá com um meteoro que vai nos extinguir metade, não virá com uma guerra nuclear, não é nada disso que Jesus está falando. O fim virá com a proclamação do evangelho por testemunho, pela vida dos verdadeiros cristãos. Percebe? Que o fim para o mestre era um fim que eleva, que dá sequência à vida, que não extingue a vida. Não é? Então isso é uma mensagem consoladora, temos que lembrar. Não é? Mas ele vai avançar. Então ele deu 7 sinais. E aí agora ele vai começar
a voltar no tempo, dando outros elementos dessas experiências. Ele vai dizer assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, sentada no lugar santo, quem lê, entenda. O profeta Daniel, que não é esse Daniel, né? Era outro, né? Em verdade, ele era João o Evangelista, encarnado na época dos reis da Babilônia. Depois encarnou como João, depois encarnou como Francisco de Assis. Quando o profeta Daniel esteve encarnado, ele fez um tanto de profecias. Tão precisas, escandalosamente precisas. Quando a gente estuda, a gente fica assim: meu Deus, isso foi 600 antes de Cristo, ele esteve encarnado. E uma das profecias que ele fez foi de que depois de vir o Messias, depois de o Messias retornar, ou seja, depois de passar da fase do Messias, viria para a humanidade essa figura que Jesus está falando, a abominação da desolação, sentada no lugar santo. E aí nós sabemos hoje quem é essa figura. Com o auxílio das fontes espirituais e também da história que já se desenrolou, né? Porque é muito fácil você ver depois que a coisa já foi, né? Assistiu todo o filme, eu já sei quem é o vilão, naturalmente, você assistiu o filme. E aí, com o auxílio das fontes espirituais, nós vamos saber que a abominação da desolação, que iria se assentar no lugar santo. Qual era o lugar santo? Mais santo que se tinha na terra depois de Jesus? O seu Evangelho, a sua doutrina. Quem é que se assentou sobre ele? A Igreja Romana. Que Daniel, como João Evangelista, vai constar no livro de Apocalipse como a figura da besta apocalíptica. Não é dos filmes, não tem nada a ver com o filme. Não é? Besta por quê? Porque ressalta o aspecto animal que nós temos. Por isso que era besta. Pois é a besta que faz guerra, que conduz por instinto, que é agressiva, não é? Que vive para as paixões do corpo, da vida material. Por isso que chamou de besta. E aí Emmanuel vai nos dizer, isso está no livro A Caminho da Luz, 1938, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele vai dizer assim: as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. Ali aonde? No livro de Apocalipse de João. Ele se referia a esse livro, que é o último da Bíblia. Se vocês procurarem na Bíblia de suas casas, ele está lá no final. Não é? Então o irmão está dizendo: ó, isso é tudo que já aconteceu na história da humanidade, lê lá que já estava lá, simbolizado. E aí ele vai dizer: e a figura mais dolorosa ali relacionada, ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno. É bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Infelizmente, a Igreja Romana se deu a esse papel. E nós sabemos muito bem o que ela fez, não é? É só ler um livro de história que você saberá. Então aqui, Jesus já sabia que isso viria a acontecer com o seu Evangelho, não é? E ela permaneceu durante um tempo. E esse tempo está nas profecias também. João e Daniel, que é o mesmo Espírito, profetizaram que a besta iria agir e proferir blasfêmias por 1260 anos. Aí Emmanuel vai nos ajudar a entender o tempo. Ele vai dizer: olha, se tomarmos o marco inicial como o ano 610, que foi o ano em que o bispo de Roma se tornou o papa da igreja, ou seja, o principal que mandava em toda a igreja do Cristo, isso aconteceu no ano 610, e tomarmos dali 1260 anos, vamos para o ano de 1870, quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da infalibilidade papal, que o Papa nunca erra, numa época em que a igreja estava em funda decadência, diante das filosofias, das ciências e do progresso das luzes. 1260 anos, essa figura nos dominou, acorrentando consciências e retardando o progresso da Terra. Mas nós não somos vítimas.
Isso só existiu porque estava em nós. Lembre do que falei para vocês. Tudo isso que Jesus relata não é o desejo dele para nós. É o que nós produzimos no exercício do nosso livre-arbítrio. Aquele famoso número que também está no livro de Apocalipse 666, não é? As pessoas olham e ficam até com medo, né? Vai que eu compro um carro com a placa e sai esse número na placa, né? Eu vou devolver o carro, né? Esse número que está nas profecias, Emmanuel vai nos ajudar a entendê-lo também, porque é símbolo, né, gente? É simbologia. Ele vai dizer, olha, se você pegar os 3 cargos do bispo de Roma, do Papa, vigário de Deus na terra, vigário do Cristo e príncipe da igreja na língua latina, e reduzi-lo em algarismos romanos, você vai encontrar o número 666 nas 3 palavras, símbolo que estava nas profecias. Nós não estamos a criticar nenhum movimento religioso, mas isso é o que a história viu. A igreja dos romanos, que é a igreja católica de hoje, não é a mesma dessa época. Ela está parcialmente reformada para tentar se manter. Mas se nós vemos o que foi feito nesse período que Emmanuel assinalou, é de fato isso mesmo, não é? Todas essas desolações que o mestre relata, boa parte iniciou da igreja romana, na condução dos destinos humanos. Mas esse tempo já passou. Então Jesus estava dizendo, olha, quando você vê ela sentada no lugar santo, veja que o tempo já está ocorrendo, que são os dias das tribulações, não é? E aí na sequência nós vamos ter alguns outros relatos do mestre que vão nos ajudar. Vamos ver só alguns pela finalização do tempo. Por exemplo, ele vai dizer assim, olha, então quando os que estiverem, vindo esses dias, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você fala, bom, eu não estou na Judéia, né? Estou no Brasil. Não serve para nós? Aqui também nós podemos encontrar um símbolo. A Judéia era aquela região da Palestina onde tinha o templo, onde tinha a cidade de Jerusalém. Então nós podemos entender aqui que os que estão na Judéia são as pessoas que já progrediram um pouco no campo do intelecto e no campo da religião. Já tem um pensamento um pouco mais apurado. Então Jesus está falando, para esses, quando chegar esses dias, fujam para os montes, que representava o quê? A ascensão vibratória. Isso é uma grande orientação para nós, meus amigos, pois esses dias são os que vivemos hoje. Então Jesus está dizendo, olha, você que já entendeu alguma coisa de Deus e da vida, procure elevar-se vibratoriamente para viver esses dias. Fuja para os montes. Talvez vocês vão lembrar que sempre quando Jesus orava, os evangelhos vão dizer, ele ia para o monte. Era apenas símbolo, dizendo que ele estava se elevando, não é? Ele vai dizer também, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Aqui também nós podemos entender o campo como um lugar da vida mais harmônico, por estar mais próximo da natureza. Então, se você já estiver nesse nível, não volte para buscar as vestes, que representam as vaidades da vida, os costumes sociais, a vida material, os problemas comezinhos que a gente tem aqui. Então, se você avançou um pouquinho, não volte, não compensa, permaneça no campo. Não é? Ele vai dizer também, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa que está em sua casa. Você fala, bom, eu nunca subi no telhado da minha casa, não sei para trocar uma telha. Mas é que na época as casas, os telhados eram usados como terraço, em que você colocava ali alguns cereais para secar, colocava roupas e também subia para orar. Muitas pessoas subiam para orar. Então Jesus está dizendo na simbologia, olha, se você estiver nesse patamar do serviço ou do trabalho, não volte para dentro da casa para pegar alguma coisa. Não volte para a sua vida material, para os interesses restritos e limitados dessa experiência aqui. Avance mais. Então veja que todas as orientações de Jesus aqui são para quê? Olha, esses dias virão, já vieram, estão vindo. Serão fáceis? Não, serão difíceis. Terão provações e aflições coletivas? Terão, já estão tendo. Mas ele está dizendo, olha,
se você souber se defender, você vai passar muito bem. Pois existe um instituto no universo que chama Justiça de Deus, que vai dizer que ninguém colhe o que não plantou. Então, se nós não merecemos colher expiação nos dias de expiação do planeta, nós não vamos colher. Jesus nos separa. Não é? Quem tem olhos de ver que viu durante a pandemia que isso aconteceu. Muitas aflições pessoas tiveram, outras não tiveram. Você fala, mas o que organiza isso? Né? Percebem? Não estamos dizendo também que as pessoas que tiveram aflições eram pessoas más, de forma alguma. Pois Jesus também foi parar na cruz e não era mau. Então só temos que entender aqui que a gente vai encontrar no futuro o que você faz hoje. E até nesses dias em que ocorrem todas essas coisas aqui de ordem coletiva. A justiça de Deus não vai falhar. E aí quando a gente vai lá no livro Obras Póstumas, que eles falam também dessa época, os Espíritos vão falar, eles vão dizer, olha, não se preocupem com terremotos, com maremotos, com tsunamis, com problemas de ordem natural, pois isso não é o sinal do tempo. Isso seguirá acontecendo com o globo, pois faz parte dos processos da Terra. Os terremotos, os maremotos que vão acontecer são os que acontecem no mundo íntimo das pessoas. O egoísmo, o materialismo no excesso está dando seus frutos, né? Eles vão dizer, por exemplo, nessa mensagem, vão ressaltar dois frutos amargos do materialismo: os suicídios e a loucura, que são os problemas de ordem psiquiátrica, não é? Muitos estão colhendo. Isso é chamado para elevar. Chegou esses problemas, vamos pensar, não, vamos tentar nos melhorar, vamos tentar nos defender, não é mesmo? Então, meus amigos, o sermão segue, né? Tem vários outros versículos que a gente não vai conseguir aprofundar. Mas pensemos que tudo isso que Jesus aqui anteviu é para que a terra conheça dias melhores e diferentes. A consumação do tempo nada mais é do que a colheita final e a colheita do que se plantou. É por isso que acontece isso aqui, pois é o que a humanidade terrestre tem plantado. Só que ao colher, você começa a pensar na próxima semeadura e vai fazê-la diferente. Todos estão nesse mesmo patamar? Não. Os nossos lares, por exemplo, podem ser pousos da terra regenerada. Se soubermos cultivar ali um ambiente de harmonia, ali já é terra regenerada. Ali não tem briga, não tem conflito, não tem obsessão, não tem problema. Se você souber usar dos recursos do Evangelho, o seu local de trabalho pode ser um pouso da terra regenerada, se você souber aplicar. Percebem? Embora o planeta seja um só, cada lugar vibra num patamar diferente, não é? Então temos que ter esse olhar. Não será igual para todos esses dias que a gente vive. Mas e quando eles concluírem, né? Que virá? Emmanuel também nos ajuda, ele vai dizer que estima-se, não é? Que a Terra entrará em regeneração no ano de 2057. Nós temos essa fala dele que é muito conhecida de todos nós. E pasmem vocês, Emmanuel está atrasado, porque se formos lá no livro de Daniel, está lá a profecia que falava também, profecia dos 3 tempos e meio, né? Uma profecia que tem esse nome, que também falava dessa data. Quando você calcula, ele te joga no último ciclo de 7 anos, de 2057 para 2064. E a gente fala, bom, então Jesus já sabia de tudo, e João também. Então não tem nada fora do controle. O Mestre dirige tudo. Quer dizer que está tudo nas mãos dele, não é? Quando a gente olha e vê essa bagunça, fala, que horror, né? Mas Jesus antecipou-se a todos. Saberia muito bem tudo o que viria a acontecer. E para finalizar, vamos ler uma mensagem de Emmanuel, intitulada No Futuro. Essa é para consolar, pois precisamos ainda de muita consolação. Emmanuel vai dizer assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei,
O companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Isso é o relato do que veremos na terra em regeneração. Como disse o Mestre, se perseverarem até o fim, seremos salvos. Perseveremos então até o fim, pois está muito próximo. Que Jesus nos abençoe e nos conceda paz. Muito obrigado. Muito bom, queria agradecer ao Ricardo, excelente explanação, né? Uma aula para quem ainda não entende que somos todos irmãos, né? E viemos desses tempos, né, Ricardo? Batendo cabeça aí, reencarnando, errando. Quem sabe agora estamos um pouco melhores, com certeza, é o que a gente deseja. A gente tem que se amar mesmo, se tolerar e crescer. Gostaria de convidar os passistas para irem preparando lá o ambiente da sala de paz. Falando em Pai, Criador, domingo é dia dos pais. O pai carnal. Quando a gente estuda aqui na Cruzada, a gente aprende que a gente tem um parentesco espiritual e o parentesco carnal, sanguíneo, porque no espiritual somos todos irmãos. E a Cruzada está vendendo essas canequinhas aqui para os papais, quem quiser. Excelente criação da nossa designer Flávia Sasso. Aqui é uma canequinha, aqui atrás tem uma frase famosa que nos enriquece e nos consola também. É a frase de Kardec que simboliza o que compreendemos do Espiritismo, que é o que a gente vem fazendo desde dos tempos que são tempos, como disse o Ricardo. A frase é: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É o progresso contínuo. E o planeta sempre está progredindo e seus habitantes devem progredir também. Uma linda caneca de lembrança. Aqui a Flávia também preparou uma oração, uma prece, que está nesse papelzinho, com um cartãozinho. Isso aqui tudo é embaladinho, está lá na padaria para quem quiser comprar. Uma boa lembrança para o papai. Eu já tenho a minha e adoro uma caneca. Toma chá, toma leite, com esse friozinho, um chocolate quente. E com esse friozinho, tá, a gente continua com a campanha das roupas usadas, né? Isso é importante porque muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda não têm todo o poder aquisitivo para pegar uma roupa quentinha nesses dias de frio.
tomara que seja o final do frio. A cruzada também agradece quem puder doar, inclusive os alimentos, que é um trabalho maravilhoso que o Biagione faz, que é a nossa entrega de cestas, e a gente também recebe alimentos não perecíveis todo mês. O que mais, Terê? E tem, o Renê divulgou aqui, para quem gosta, nós temos aqui vários livros para emprestar e para vender, mas quem quiser visitar uma feira maior, mais ampla de espiritismo, está lá no Rio Preto Shopping, até o dia 21 de agosto, a Feira do Livro Espírita. É famosa essa feira, muito boa, muitos temas lá, quem gosta de se aprofundar. Pois bem, vamos encerrando então, para a gente receber um passe, uma troca fluídica, um magnetismo, a recomposição do corpo em sintonia com o espírito. A casa vem nos oferecendo isso desde os momentos que nós entramos, desde que estamos aqui. O ambiente está sendo preparado para nos receber, que possamos fazer bom uso daquilo que recebemos. Este empréstimo que Deus nos oferece, o corpo, a vida, a escola, o processo regenerativo dos seus filhos, nós, centelhas divinas. Pai de amor, interceda junto a todas as nossas aflições, que possamos compreender as suas ordens, a sua providência, o seu chamado, e pouco a pouco, degrau a degrau, possamos escalar a luz, o progresso, esta modificação do homem velho para o homem novo. Que as palavras de Jesus façam parte do nosso vocabulário, do nosso pensamento, do nosso comportamento. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. As palavras de Jesus são a salvaguarda da vida celeste e um acalento e calma nas tempestades terrestres. Que possamos, Pai, aplicar o Evangelho de Jesus em nossos hábitos, em nosso comportamento, e ao sairmos daqui, levarmos lá fora a verdadeira religião, o cristianismo revivido. Pai de amor, derrama sobre todos os lares em aflições o seu bálsamo, esta esperança e a fé robusta e não a fé vacilante, para que possamos caminhar juntos de Cristo, fugindo das tentações, dos maus caminhos, dos pensamentos que nos arrastam para os vícios. Pai de amor, onde houver um filho seu com doença, onde houver um filho seu depressivo, onde houver um processo obsessivo, possa estar presentes os espíritos de luz, trazendo equilíbrio e renovação. Muito amor para todos deste planeta, encarnados e desencarnados. Imaginemos a luz e a figura do Mestre Jesus nos abraçando neste momento e nos envolvendo de amor e nos dando esperança para continuarmos a jornada com gratidão e alegria. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo ar que eu respiro, pela roupa que eu visto, pela saúde, pela visão. Obrigado pela lucidez. Obrigado por contato com a doutrina que nos consola e nos conforta. Que assim seja e que possamos voltar para os nossos lares com muita paz e o coração renovado em Jesus Cristo. Que assim seja.